Salve, salve, pessoal! Bem-vindos a mais um. Como é bom estar aqui com vocês. Hoje vamos iniciar a nossa reunião, né, do NEFI, sobre filosofia. E hoje nós vamos falar, gente, de um cara, de apenas um cara, que eu considero uma enorme responsabilidade de falar sobre ele, que é Agostinho, né? Agostinho aí, para mim, né, e para muitos também, um dos maiores filósofos da história do cristianismo, né? Um dos maiores filósofos também da história da filosofia, não só da fé cristã. E hoje nós vamos não vamos falar muita coisa sobre Agostinho, até porque é muito difícil, né? Mas nós vamos aí falar sobre alguns pontos interessantes sobre a filosofia de Agostinho. Então, gente, hoje eu não separei slide, né? Nós vamos no método tradicional hoje, com o livro, né? E com o pessoal aí escutando. Por problemas técnicos aqui, eu não consegui separar os slides hoje, né? Mas eu vou tentar ser no máximo sistemático aqui para vocês ir aderindo às ideias que eu vou ir falando aqui, ok? Então, gente, Agostinho, ele ele foi muito importante, né, como eu disse, para o pensamento ocidental, da filosofia ocidental, né? Tão importante quanto os outros filósofos que vão vir depois dele, seja cristãos ou não cristãos, mas principalmente os cristãos, né? Agostinho influenciou muito os filósofos cristãos da escolástica, por exemplo, ou até mesmo do período da patrística, né? Um pequeno spoiler, nossa próxima reunião vai ser sobre o Pseudo Dionísio, o Areopagita, né? Então, Agostinho, ele influenciou bastante a história da filosofia cristã, né? Temos aí, por exemplo, o próprio Tomás de Aquino, foi muito influenciado por Agostinho, né? O próprio Anselmo foram pessoas que foram bastante influenciadas. E no meio protestante também, temos aí a própria reforma, né? Tanto a reforma luterana como a reforma calvinista, né? Ali, né, nos primeiros, tô falando dos primeiros períodos ali da reforma protestante, foram muito influenciados pelas ideias de Agostinho. Então, Agostinho, ele foi esse cara que a filosofia dele, o seu modo de pensar, foi um grande estouro no mundo ocidental, né? E, portanto, gente, quando a gente fala de Agostinho, a gente sempre lembra daquela busca incessante de Agostinho pela verdade, aquilo que é algo que marca bastante a filosofia dele. E Agostinho ele foi influenciado bastante também por outros filósofos que vieram antes dele, né? Filósofos que até não eram cristãos, né? Ali que vieram antes dele. Por exemplo, nós temos aí o próprio Plotino, né? Do neoplatonismo, que influenciou bastante Agostinho. Plotino, é muito bom a gente salientar aqui que Agostinho ele não teve um contato direto com as obras de Platão, né? Esse contato como a gente tem hoje em dia, certo? O contato que Agostinho teve com Platão foi contato mediado pelo neoplatonismo, especificamente Plotino, né? Ali com Plotino, com Próculo, com Porfírio. Então, Agostinho ele teve esse contato com o platonismo, né? Porque existe realmente um ditado, né? Agostinho ele cristianizou Platão. Realmente tem uma inspiração de Platão em Agostinho, mas mediada aí pelo neoplatonismo, né? Por Plotino. O Plotino a gente falou um pouquinho antes sobre ele nas reuniões atrás, né? Depois a gente até pode fazer alguma reunião especificamente sobre o neoplatonismo, né, que influenciou totalmente ali os pais da igreja, inclusive Agostinho, né? Então Agostinho foi muito influenciado aí pelo Plotino e eu falo isso toda reunião, gente, que a gente fala sobre patrística, né?
E eu vou falar hoje de novo. A questão da filosofia patrística, a questão ali dos primeiros séculos do cristianismo, é muito mais além do que razão e fé. É muito mais além de você intermediar razão e fé. Ali tem problemas muito grandes, né, que a consequência desses problemas é a razão e a fé. Por exemplo, eu falei isso nas reuniões passadas, temos o problema de linguagem, né, o qual Agostinho vai tratar sobre esse problema de linguagem lá no De Magistro, né? Temos aí um grande problema de linguagem, temos um grande problema teológico, temos um grande problema também no campo do conhecimento, né, sobre a teoria do conhecimento. Então, aqui, o período patrício, como o período escolástico, mais para frente, não é apenas razão e fé, né? É uma filosofia sendo trabalhada de forma bastante robusta por pessoas que eram muito capazes, eram pessoas que eram muito inteligentes. Então, Agostinho, ele foi, vamos dizer, o criador dessa perspectiva de filosofia cristã. É lógico que antes dele teve uma filosofia cristã, mas a partir dele, a filosofia ela começou a se desenvolver de forma sistematicamente melhor, vamos dizer. Ele é o grande pensador aí do período antigo. E Agostinho, portanto, antes dele se converter ao cristianismo, ele era adepto ao maniqueísmo, né? Está claro quando eu falo maniqueísmo para você, gente? Vocês já tiveram algum contato assim, com o maniqueísmo? Se qualquer coisa, vocês podem digitar aí no chat aí, ok? Agostinho, portanto, ele teve um contato com o maniqueísmo, né? É, então, esse contato com o maniqueísmo fez ele ter alguns enfrentamentos também, posteriormente, quando ele se converteu contra essa ideia maniqueísta. Qual é a principal ideia maniqueísta, vamos dizer assim? Existe um dualismo no maniqueísmo, né? Sobre, por exemplo, um Deus bom, um Deus mau, né? Sobre a realidade substancial do mal, né? E sobre as realidades do mal e do bem, né? Isso era muito presente aí no maniqueísmo. Então, Agostinho era adepto desse maniqueísmo, certo? Então, o maniqueísmo ele tinha uma concepção também até da matéria, né? Que a matéria era, ela era má, né? Assim como o gnosticismo, e também eles tinham uma perspectiva que, como vou dizer, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo, né? Um Deus mau, vamos dizer assim. Mas enfim, Agostinho ele teve esse período no maniqueísmo que, querendo ou não, fortaleceu bastante a busca dele pela verdade, né? Ele teve essa incessante busca pela verdade baseada muito nas, nas questões que eram ditas pelos maniqueus, tá? Então, Agostinho ele trouxe para nós uma concepção que é bastante conhecida, que veio a partir dele, que é a concepção de filosofar na fé. O que seria, tudo bem, Giovanni? Deus abençoe, meu caro. O que seria filosofar na fé? Como eu disse, Agostinho ele foi o primeiro a conceber essa concepção de filosofar na fé de uma forma madura, né? A razão antes de Agostinho ela já vinha sido trabalhada, né? Já havia sido acompanhada, mas a partir de Agostinho ela tem uma especificidade, né? A partir de Agostinho a razão ela vem acompanhando a fé e servindo como até para instrumento para a fé, né? E Agostinho, essa prática, ela se torna bastante madura. Como eu disse, influenciado por Plotino, Agostinho, ele muda essa concepção de existência substancial do mal, né? Isso faz ele mudar totalmente o rumo da perspectiva filosófica dele. Então, isso mudando o rumo da perspectiva filosófica dele, ele entende que o rumo da sua vida passa a ser o cristianismo. O rumo da sua filosofia passa a ser o Cristo, né? Então, para Agostinho, a verdade
com V maiúsculo, do Cristo, a verdade é do Cristo crucificado, para a salvação, né, de todos os homens. Então, essa verdade que é do Cristo crucificado não podia ser encontrada em nenhum filósofo, né? Então, a fé aqui para Agostinho, ela se torna aí um horizonte para a vida. Ela se torna aí um horizonte para a vida de todo o indivíduo. Então, Agostinho, ele traz aí, portanto, após a questão da razão. A razão impera muito aqui em Agostinho, assim como também foi, gente, até antes dele com Platão, né? Sobre o elemento racional que deve controlar os outros elementos, né? Agostinho, ele bebe muito disso, a gente vai falar sobre isso também. A razão, portanto, é importantíssima para a história do pensamento agostiniano. A fé, ela não substitui a razão. Antes, pelo contrário, eu até coloquei enquete lá no grupo, né? Elas andam juntas, né? A fé, ela estimula e promove o intelecto para Agostinho. Isso é muito bonito e muito interessante. A fé, ela é aquele combustível que promove o seu intelecto, né? Daí também vem a questão da filosofia da iluminação em Agostinho, né? Para Agostinho, portanto, o exercício da razão, sem o intelecto, sem o pensamento, seria um pouco difícil você aderir a uma fé racional. Portanto, a inteligência, o, o intelecto, ele reforça a fé, ele esclarece. Fide quae intellectum, né? A fé que busca o intelecto. Desculpa, essa frase é de Anselmo, né? Que se baseou, inclusive, em Agostinho. Agostinho é o creio para compreender e compreendo para crer, né? Aqui as duas frases são bastante iguais, que o próprio Anselmo se baseia aí em Agostinho. Então, para Agostinho, você precisa crer para compreender e você precisa compreender para crer. Ou seja, a perspectiva da razão, ela anda lado a lado com a fé. Uma não exclui a outra, entende? Portanto, existe em Agostinho a famosa perspectiva de reta razão, né? Eu tinha um professor que ele amava falar sobre isso, e ele falava reta ratio com um paladar até muito bom, né? Ele até enchia o peito para falar sobre isso, né? E ele falou algo que era bastante interessante. Ele falava assim que, a partir dessa perspectiva de Agostinho, que a fé ela não é um tiro no escuro, passa uma impressão que a gente tem que respeitar a fé. A gente precisa respeitar a fé. A fé ela não é uma coisa que, que faz declinar a razão. Antes, pelo contrário, a fé, a gente tem que prestar para a fé racional. O próprio apóstolo Pedro ele fala para nós explicar o motivo da nossa fé, né? E esse explicar o motivo da nossa fé vem acompanhada através da razão, através do estímulo do nosso intelecto, né? A gente precisa exercer o estímulo do nosso intelecto. Portanto, a inteligência ela reforça essa fé. Platão, lá no Fédon, se não me engano, ele já antecipa Agostinho, Agostinho claramente bebe disso, né? Ele antecipa Agostinho e fala algo bastante interessante. Para Platão, somente a razão que era um caminho seguro para a travessia da vida, da vida, né? A razão era um navio seguro para a travessia da vida. É o que nós chamamos aí de segunda navegação. Portanto, para Agostinho, a travessia da vida não é mais apenas a razão, é o Cristo. O Cristo é o caminho seguro para a travessia da vida, né? Então, ele até cita que, é, que a gente tem que passar através de Cristo, porque ninguém pode atravessar o mar do século se não for guiado pela cruz de Cristo. Então, essa é a perspectiva máxima da filosofia de Agostinho. É a gente sermos guiados pela razão, mas principalmente pela a cruz de Cristo.
não apenas nas filosofias nos filósofos, né? Mas é Cristo que é a existência máxima, o ser para o humano, para um homem, né? Então, essa premissa de filosofar na fé já começa aqui com Agostinho, né? Aqui, Agostinho ele já dá um pontapé para o que a gente já pode chamar de filosofia cristã, que influenciou milênios e toda a civilização ocidental. Gente, se vocês quiserem fazer um comentário aí, pode ficar à vontade, tá? Portanto, Agostinho, ele separa aí, posteriormente, como disse, a questão da razão, ele separa e ele faz uma concepção, né, sobre as, as como vou dizer, a tendência da alma, né, as inclinações da alma. Ele fala que toda pessoa que vive a partir dos apetites e a partir das paixões e não tem um controle e não vive a partir da razão, ela é uma pessoa que está entregue e que não vive a boa vontade de Deus. Portanto, aquele que vive de acordo com o seu princípio racional, ele vive a vontade de Deus. Essa aí é uma das máximas da filosofia agostiniana, que ele também bebe bastante dos gregos, principalmente de Platão, né? E a partir disso a gente pode falar, portanto, a questão dos tipos de leis, rapidamente. Lá na Cidade de Deus, isso aqui é muito. Eu não posso deixar de falar isso. Isso é um fundamento da filosofia agostiniana. Agostinho ele vai falar sobre os tipos de lei, que é a lei eterna e a lei temporal, né? O que é a lei temporal? A lei temporal é a lei daqui, né? A lei que vai mudar, a lei dos homens, né? A lei dos homens ela está sempre no vir a ser, no devir, né? Ela sempre vai estar em mudança, né? Ela nunca vai estar na imutabilidade, né? Ela sempre vai estar em mudança e por isso ela é até imperfeita, né? E você está na lei temporal, você está, vamos dizer, é, constituído em viver nesse vir a ser, nesse devir que é contínuo. E, portanto, existe a lei eterna, que é a lei de Deus, que é a lei que não muda, que é a lei que é para que é a lei no máximo universalizada, né? E a gente, e a partir do momento que o ser humano ele vive a sua boa vontade, né? A boa vontade, desculpa, a boa vontade, ela se volta para um homem que vive de acordo com a lei eterna, né? Que vive inclinando para a lei eterna. Portanto, ela se constitui como a boa vontade. Já um homem que se baseia na lei temporal, ele se baseia no vício, né? Na, na vontade que é desregulada, que não tem o seu princípio racional. E, portanto, existe para Agostinho a questão da temperança. Então, a questão da temperança é a questão de você viver pela razão. Ok, gente? Então, Agostinho, a partir desse pensamento, ele vai influenciar toda a filosofia posterior. Agostinho também ele bebe muito das artes liberais, do trivium, do quadrivium, né? E posteriormente ele influencia principalmente Tomás, né? Porque Tomás foi o grande doutor da igreja, posteriormente Agostinho na filosofia. E Agostinho também tem a questão do mal, né? Que é a questão bastante polêmica para Agostinho, né? Por exemplo, para Agostinho, ao contrário dos maniqueus, o mal ele não possui uma substância própria. O mal ele é a ausência do bem. Só o bem possui uma substância própria, então o mal ele é a ausência desse bem, né? E quando você pratica o mal, você está renunciando o bem, né? Você está ausente do bem. Essa foi a escapatória para Agostinho aí. Mas você me pergunta, então por que, Agostinho, nós agimos mal? O mal, portanto, a partir do momento que você se entrega às paixões e não vive para o bem, você vive aí na ausência do bem,
O mal, para Agostinho, provém, portanto, da paixão interior. Ele provém da concupiscência, né? Ele provém aí da malícia. Então, a maldade, ela está plantada interiormente no ser humano e a gente externa essa maldade nos nossos atos exteriores, né? Então, o mal ele se constitui principalmente pela paixão que se eleva interiormente e tira sua capacidade de raciocinar. É uma desregulação dessa paixão. Então, o bem é quando você volta-se para Deus, né? Quando você vive através da reta razão. E porque esse intelecto, para Agostinho, ele participa, né? Ele recebe a iluminação da própria verdade. Verdade com V maiúsculo, né? A verdade de Deus. Então, gente, para Agostinho aqui, ele separou, né, que viver pela razão é você ser feliz, e viver pelos apetites, né, pela paixão, é você é, não viver, né, a felicidade. Portanto, para ele, a prudência, ela é o conhecimento, a sua força de conhecer, ela é uma disposição, né, e, portanto, a temperança, ela tem que estar de uma forma imperada sobre isso, né? A temperança deve organizar a nossa vida. E para terminar, vem aqui a questão, como disse, da boa vontade. A boa vontade, portanto, é o que deve ser buscado para as virtudes, né? A vontade para Agostinho, ela é um bem dado por Deus, ela é livre. Porém, se você não escolhe esse bem, como disse, você vai escolher a sua ausência por sua própria vontade, que é livre. Então, a boa vontade, a vontade que você deve procurar, né, que ele apelida de boa vontade, ela tem que estar ligada naquilo que eu disse antes, na lei, né? Porque aqueles que buscam a lei temporal, a vida de baixo, não alcança a felicidade, né? Então, o mal moral, ele tem, vamos dizer, uma origem na nossa inclinação ao mal. Ok, gente? Alguma pergunta, pessoal? A gente já pode passar. Eu separei uma pergunta aqui, porque essa é uma pergunta, ela é bastante polêmica, né? Então, eu já separei essa pergunta aqui. Mas se vocês têm alguma pergunta, Luciano e o Lincoln, se não tiver, a gente passa para as perguntas aí. Ok, gente. Vamos passar para a pergunta. Então, pessoal, eu estava conversando com os amigos na universidade e a gente discordou sobre a questão de um ponto. Eu queria passar para vocês. Eu vou levar essa treta aqui para si. Vou passar a bola quente, inclusive. Agora você se viu. Agostinho ele fala muito sobre a questão da razão, né? Ele fala muito sobre a questão da razão. Assim como também em toda a história da filosofia medieval, patrística, assim como escolástica, né? Vocês acham, gente, para vocês, nós temos Deus, conhecer a Deus, ou até se converter através da razão natural, se dispondo da fé? Mano, eu acho que pode. Eu acho que eu acho ser possível, sim. Eu acho que é possível. Você fala assim, pela razão a pessoa ela se apenas com a razão que você fala, né? Sim, sim. Eu penso que eu penso que através da razão a pessoa pode se achegar até Deus, ela pode, mas com um detalhe. E qual que é esse detalhe? Mesmo através da razão, eu entendo que há uma ação do Espírito Santo aí. Entende? Então, é possível sim que a pessoa, através de argumentos racionais, seja levada a Deus. Mas eu penso que é o argumento racional
sendo um instrumento do Espírito Santo para que essa pessoa seja levada a Deus. Entendeu? Por exemplo, o Luciano até colocou aqui no chat, né? O exemplo do ateu. Eu achei esse exemplo excelente que o Luciano deu. Um ex-ateu, né? quando ele se converte aí, quando ele encontra no cristianismo elementos racionais, intelectuais suficientes que o façam crer no cristianismo, crer em Deus mesmo, né? Como esse ser divino. Eu penso que isso pode ocorrer sim, mas sempre o Espírito Santo ali, por meio desses argumentos racionais, direcionando, levando essa pessoa para mais próxima de Cristo aí. Sou novo aqui, eu não sei como é que funciona direito a dinâmica, mas eu creio que nessa discussão de fé e razão, eu acho que essa questão do ateísmo, né, que eu falei, não que uma pessoa possa ser levada a crer só apenas pela razão, não foi isso que eu quis dizer, né? Para crer, eu acredito que é preciso crer, é preciso da fé, mas acredito que a razão pode direcionar até a fé. É isso que eu entendo, porque não que a razão possa levar alguém a Jesus Cristo, mas a razão pode levar alguém a ter fé e fé em Jesus. Esse exemplo que eu dei do ateu é porque o pensamento ateísta ele é muito baseado praticamente o movimento ateísta é basicamente baseado em racionalismo, né? Então, para você falar de algo que é loucura para um ateu, de explicar que o Espírito Santo se move no meio da igreja e que o fogo do Pentecostes está queimando sobre o altar, um ateu pode ser que ele não entenda isso, mas quando a gente começa a explicar que, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um ateu, que é um ex-ateu, né, que ele agora não é mais ateu, mas ele acha que tem alguma coisa, mas que ele não crê em Jesus propriamente. Mas ele estava falando do Big Bang e tudo isso, do evolucionismo. Eu falei, cara, antes a ciência acreditava que a primeira coisa que existia era a matéria no universo. Foi a primeira coisa que existia. Mas recentemente a ciência descobriu que a primeira coisa que existiu no universo foi o som. Primeiro veio, o som é mais antigo que a matéria. Então, primeiro veio o som e depois veio a matéria. Assim como está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito, Deus disse, haja, e a partir da palavra de Deus começou a ser criado todas as coisas. Então, a partir dessa linha de pensamento, desse racionalismo, eu posso explicar bases da fé cristã para essa pessoa que não tem nenhuma base de fé. Então, e a partir daí, a pessoa, um ateu, de repente, uma pessoa extremamente, não necessariamente um ateu, mas uma pessoa que se baseia no cientificismo, que tem um pensamento que não leva em conta pressupostos da fé, a partir daí ela começa a dar ouvidos para a fé. Pensa, poxa, acho que esse negócio pode fazer sentido, né? A Bíblia talvez tenha algum fundo de verdade, porque se a Bíblia falava isso há milhares de anos atrás, enfim, muitos e muitos, mais de 4.000 anos atrás, isso já estava escrito, do Gênesis, né? Os cientistas descobriram isso agora há pouco, então talvez a Bíblia seja um pouco mais esperta do que os cientistas, enfim. Então, tudo isso pode levar, eu usei esse exemplo para dizer que uma pessoa que é muito cientificista ou muito racionalista pode começar a crer em Jesus a partir dessas comprovações. Se eu não me engano, tem até um filme de um jornalista que ele era... Eu ainda não assisti o filme, mas já ouvi essa história, no curso Fundamentos da IDP tem, que a história de um jornalista que ele fazia comprovações, né, e ele tinha um pensamento cientificista, e ele tentou provar que Deus não existia. Ele tentou provar de várias formas que Deus não existia, e a partir daí eu vou ver se eu procuro e posto lá no grupo. E a partir daí, que ele tentou provar, ele percebeu que, na verdade, a prova era que Deus existia. Então, acho que, nesse sentido, a razão pode levar alguém a ter fé. Não que apenas a razão
possa, como digamos assim, acoplar em Jesus Cristo. Quem nos leva a Jesus é a fé, mas a razão pode levar alguém a ter fé e, dessa forma, ter fé em Jesus. Eu acho até que em uma reunião passada, Juan, você fez uma pergunta, se não igual, parecida. Eu acho até que fé e razão, elas até são uma coisa só. No seguinte sentido, a fé é pelo ouvir, né? Ouvir a palavra e tal, enfim. Eu ouço a palavra, ouvindo a palavra, há uma operação do Espírito Santo em nós, e há também em nós um processamento cognitivo daquilo que nós ouvimos. Então, a fé, ela está envolvida, a razão, perdão, ela está envolvida nesse processo de uma fé que leva alguém a Cristo, ou de uma fé que leve alguém a crer em alguma coisa, né? Então, eu acho que, cara, eu gosto de pensar nunca dissociando fé e razão. Eu sempre gosto de associar as duas coisas como sendo uma só. Então, eu acho que a razão ela está envolvida nesse processo de fé, ainda que nós não tenhamos essa percepção desse processo acontecendo, mas é uma coisa que envolve toda pessoa, todo ser humano que é levado a Cristo. Muito interessante a resposta de vocês dois. Nossa, muito bom mesmo. O Luciano ele trouxe uma perspectiva mais prática, né? Ali na questão do ateu, né? E eu gostei muito da resposta do Lincoln também. Inclusive, o Lincoln até me fez mudar de ideia. Que eu tava... fez até mudar de ideia, né? Porque eu estava conversando disso com alguns amigos hoje, né? E eu estava confessando essa dificuldade que eu tinha de conceber a razão, né? Para ela se inclinar até a pessoa achar uma ideia de Deus, né? Porém, eu estive pensando, até com o próprio Agostinho também, sobre como você disse, Nico, que eu acho que é muito, eu acho que essa sua perspectiva é crucial, que a razão e a fé, elas não são separadas, elas andam sempre juntas, né? Elas são coisas que andam sempre juntas. E eu acho que essa perspectiva é muito interessante, porque o exercício da razão, quando você faz esse exercício da razão de forma principalmente, né? Você acaba chegando em uma causa primeira, entendeu? Eu até lembro de Aristóteles, quando ele começa a fazer o seu exercício, né, na metafísica, ele começa de baixo, sobre os sentidos, ele vai subindo, 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 até que ele chega a um ponto que fala assim, a gente chegou aqui, então para a gente não tem como a gente ir mais além. A gente precisa falar que existe uma causa primeira, a gente precisa falar que existe um primeiro motor. Então, eu acho que a razão é exatamente essa inclinação do exercício do seu intelecto até você chegar, vamos dizer, a uma causa primeira, né? Alguma divindade ou Deus. É interessante esse ponto aí. É. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu acho que a gente vive hoje num contexto que tudo é muito polarizado. Então, fé Uhum. versus razão, ou então ciência versus escrituras, ou ciência versus... E não é isso. É muito pelo contrário, gente. As duas coisas, elas convergem numa mesma direção. Há um diálogo entre fé e razão, fé e ciência, sabe? Exatamente, exatamente. Tipo assim, cara, eu penso o seguinte,
essa questão da fé e a razão elas serem diferentes uma da outra é uma questão que surgiu bem na modernidade, né? Bem depois. A igreja e o cristianismo eles sempre conciliaram a fé com a razão, né? A razão ela sempre acompanhou a fé. Essa divisão a gente pode até trazer como, por exemplo, a filosofia moderna, né? Que veio depois ali com o racionalismo, né? Até com o empirismo ali, cientificismo, vem depois ali, bem na modernidade, né? A igreja sempre tratou a razão e a fé como juntos. Como disse a frase lá do Anselmo, que, que como é que é a frase do Anselmo? É a fé que busca o intelecto, e o intelecto que busca a fé. O diago, creio para compreender e compreendo para crer. Então, são coisas que estão sempre ali interligadas, não são diferentes, né? Vamos dizer assim, para a gente separar. É muito interessante a gente trazer essa perspectiva aí para o mundo de hoje, como você disse, que está muito polarizado, né? Em todas as áreas. Mais alguém, gente? Então, pessoal, eu já vou ficando por aqui, mas rapidinho eu já vou falar sobre a próxima reunião, que a gente vai falar sobre um dos caras que ele é muito polêmico. Quando a gente estudar sobre ele, vocês vão ver como ele é polêmico, que é o pseudo Dionísio, né? As trevas divinas do pseudo Dionísio, né? Deus está na escuridão, não tem como a gente convencer Deus. É muito polêmico. Eu lembro que quando eu conheci o pseudo Dionísio, o cara fazia esse cara tá caindo em heresia. Não é possível que esse cara, mas depois que você começa a entender, fica muito bonito. Fica muito bonita a perspectiva dele, né? De as trevas, onde Deus, onde a gente caminha, né? Aí quando a gente chega até Deus, a gente só vê escuridão, só vê trevas, né? É muito bonita essa perspectiva do Dionísio. A gente vai trazer na próxima reunião, né? A gente fechar o ano aí com a Patrícia e quem sabe no próximo ano a gente já entrar em assuntos novos aí da filosofia. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui para o Lincoln para ele fazer as considerações finais e a gente terminar a reunião de hoje. Muito obrigado, Luciano, por participar com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A gente espera você aí nas próximas aí. Valeu, Juan. Top demais esse tema, mano. Pessoal, siga o Nefi no Instagram, @Nefi Estudos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora estamos no Spotify. Você pode ouvir todos os nossos encontros no Spotify. Então, fiquem ligados que toda semana tem conteúdo novo também por lá. Tá bom, pessoal? É isso. Fiquem ligados aqui no Nefi. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você deixar o seu número com DDD no direct do nosso Instagram, tá bom, pessoal? Galera, Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau, pessoal, até o próximo encontro, fiquem com Deus!